Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vamos continuar aqui o capítulo Perfeição Moral e vamos seguir adiante aqui na questão 918, que vamos iniciar o subtítulo Caracteres do Homem de Bem. E diz o seguinte: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Que sinais são esses que pode elevar um homem? Até ele usa uma palavra que não é muito adequada aqui, né? Hierarquia espírita. No espiritismo não tem hierarquias, né? E ele diz aqui: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, quando você compreende todas as leis de Deus, você entende para você, não é para os outros, tá? Para você. Tá? Porque tem gente que quer sempre aplicar a lei de Deus para os outros. E aí você se antecipa ao conhecimento da vida espiritual. Então isso é um sinal de elevação, tá? Mas veja, quando fala aqui hierarquia, pode ser até uma tradução errada, tá? Das línguas originais aqui do Livro dos Espíritos, do francês para o português, tá? Mas pensemos que seria uma hierarquia de evolução espiritual, tá? E não dentro do campo da doutrina aqui espírita, para nós encarnados, né? E aí tem uma consideração de Kardec aqui. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos, se pergunta se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, tá? Se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outra em tudo aquilo que queria que outros lhe fizessem. O homem cheio de sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve fazer o uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus os deu, pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostariam que respeitassem os seus. Agora vamos entrar aqui. Veja que Kardec passou diversos caracteres aqui, né? De um homem de bem, de um homem que pratica o bem. Vamos falar agora aqui sobre o subtítulo Conhecimento de si mesmo, que é algo que a gente fala muito no canal, né? A importância de conhecer-se a si mesmo. E ele vai aqui para a questão 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E ele diz aqui: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Que foi uma frase de um filósofo, né? E aí tem uma pergunta anexa de Kardec. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? E o Espírito responde: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista. Quando ele fala aqui o fim de minha jornada, ele estava talvez dizendo ao fim do dia, né? Quando chegava no fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse de todas as ações da sua jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus
e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crê-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar. Perguntai-vos ainda isto: se aprouvesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria que temer o que temer diante de alguém? Né? Se você tivesse que prestar contas dos seus atos, né? Se você chegasse no dia e se perguntasse, né, se aquilo que você fez para alguém te envergonha ou não, se você pode comentar com outras pessoas, né? Então vejam que é uma questão de autoanálise. E ele continua: examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. E aqui ainda estamos na resposta do Espírito. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza o que faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais do que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não tem mais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos vos fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos da natureza, de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois, vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos, mensagem de Santo Agostinho. Olha só o que ele falou no final, né? Sobre atenção ao se impressionar com os sentidos, porque é isso que toma conta do nosso corpo, né? Os nossos sentidos. E aí, às vezes, nós fazemos muitas coisas por causa dos apelos da carne, dos desejos, das nossas vontades. E Kardec termina aqui com uma pequena consideração. Muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas para nós. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente
nossa consciência, veríamos tantas vezes, quantas vezes falimos, sem o perceber, por falta de perscrutar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Tá? Então eu acho que Santo Agostinho deu uma aula aqui de como nós podemos evoluir, como nós podemos crescer, como nós podemos reconhecer como pessoa ao simplesmente deitar na cama à noite e pensar: será que o que eu fiz é reprovável? Se isso que eu fiz para tal pessoa, eu gostaria que fizessem para mim? Simplesmente esse pensamento. Você não precisa ser nenhum filósofo, não precisa ser nenhum especialista do Evangelho, você não precisa ser nenhum especialista da doutrina espírita para simplesmente deitar a cabeça no travesseiro à noite, né? E pensar se aquilo que você fez, você aprovaria se fizesse contigo. Né? Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo de estudo. No próximo nós vamos passar para outro capítulo, que é o livro 4, Penas e Gozos Terrestres, tá? Que vai começar falando sobre esperanças e consolações, certo? Então, até o próximo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos.